Então vamos lá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma aula aqui. Vamos dar sequência no nosso material aqui no nosso curso de Fisiopatologia 1. Esse curso de Fisiopatologia 1 é um curso que nós fazemos aqui semanalmente, fazemos aulas ao vivo, desenvolvemos aulas ao vivo todos os sábados, às 14 horas. Só que as aulas ficam gravadas, tá? Fazemos as aulas ao vivo, gravamos a aula e colocamos no nosso Drive. Então, todos os alunos do nosso curso têm acesso depois a essas gravações, em véspera de prova, quantas vezes precisar assistir. Beleza? Lá na P1, eu fiz uma aula aberta aqui no YouTube. Se eu não me equivoco, foi a aula 2, a aula de inflamação. Ficou aberta aqui no YouTube para todo mundo ver. Agora, na P2, eu vou fazer semelhante. Eu vou colocar essa aula aqui, então estamos fazendo aqui pelo YouTube. Vai ficar aberta, tá? Essa aula aqui é aberta para todo mundo, então se você estiver assistindo e quiser compartilhar com algum amigo, fique à vontade. Você que está assistindo, que não faz parte do nosso grupo ali de aulas semanais, onde desenvolveremos todos os temas de Fisiopatologia 1 até o final do semestre, entre em contato, tá? Através da rede social, do Instagram. Tem o Instagram aqui na descrição do grupo, na descrição do canal aqui do YouTube, WhatsApp, alguma coisa que te explico com mais detalhes como que funciona. Tudo bem? Falando aqui no canal, se inscrevam aqui no canal, deixem uma curtida aí, que eu vou começar a colocar esse vídeo aqui esse canal no YouTube aqui para tocar. Vou começar a publicar bastante vídeos aqui. Então, vai ter muito conteúdo legal aqui para vocês, tá bom? Não especificamente de fisiopatologia, né? Porque aqui é o nosso curso privado lá, mas vai ter muito vídeo aqui, certo? Deixa um comentário aí se você gostou da aula, se você tem alguma dúvida, deixa a sua dúvida aí que eu vou ler todas as suas dúvidas. E deixa sua sugestão também. Se tiver sugestão, queria ver um pouquinho sobre tal tema, se você puder me explicar tal tema aqui, deixa aí que eu vou dar uma olhadinha para vocês. Beleza? Vamos começar aqui então a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é síndrome coronária aguda. E como toda aula, né, a gente começa conceituando o que é síndrome coronária aguda. Quando eu falo de síndrome coronária aguda, eu estou falando de o conjunto de sinais e sintomas que um paciente vai apresentar oriundos de algum transtorno na circulação coronariana. Tudo bem? Lá em semiologia, nós temos material de semiologia também, eu conceituei para vocês, né? Falei, olha, síndrome é aquele conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta, né? O conjunto de sinais e sintomas onde todos esses sinais, todos esses sintomas têm uma fisiopatologia em comum, têm a mesma fisiopatologia. Essa fisiopatologia, por sua vez, tem possíveis etiologias, tem diferentes possíveis etiologias. Isso é uma síndrome, tá? E aqui no caso da síndrome coronária aguda, é o conjunto de sinais e sintomas decorrentes de qual fisiopatologia? Um transtorno no fluxo sanguíneo coronariano. Na imensa maioria dos casos, é um transtorno obstrutivo, é uma obstrução das artérias coronárias, tá? E quais são as possíveis etiologias? Vou mostrar no próximo slide, beleza? Então, a síndrome coronária aguda, né, como eu falei para vocês, é o conjunto de sinais e sintomas. Conjunto de sinais e sintomas, dispneia, dor torácica principalmente. O paciente pode apresentar, vai chegar falando palpitação, né, taquicardia pode ter sudorese, palidez, mas principalmente a dor torácica, e aí, né, o desconforto torácico, uma dor torácica e a dispneia, tá? Essa dor torácica e essa dispneia são oriundos da mesma fisiopatologia, né? Que é um transtorno na circulação coronariana, na imensa maioria das vezes, uma obstrução da artéria coronária, tudo bem? De alguma artéria coronária. Maravilha? Mas quais são os sintomas? Para falar a verdade, né? Quais são as etiologias? Porque os sintomas, pessoal, o sintoma cardinal aqui na imensa maioria dos casos, em grande parte dos casos, melhor dizendo, vai ser um quadro de angina, aquele quadro de dor torácica. Mas peraí, Diego, esse negócio de angina eu já ouvi falar. Tem uma angina estável, né, típica, angina instável, atípica, infarto agudo do miocárdio. Pessoal, vamos dedicar um tempo aqui a explicar a diferença dessas, tá? A explicar a diferença dessas etiologias aqui. O que é angina estável, o que é angina instável? Vamos lá? Primeiro de tudo, o paciente pode apresentar um quadro de angina estável. Então, falei aqui qual seriam as etiologias, né? Melhor dizendo. Quando eu falo aqui da síndrome coronário, eu vou dividir a síndrome coronário em síndrome coronário aguda e síndrome coronária
crônica. A angina estável, geralmente, está fazendo parte ali da síndrome coronária crônica. É um quadro mais cronificado. O paciente vai ter isso aqui de forma mais prolongada. Tudo bem? Então, lá no início do slide, eu coloquei síndrome coronária aguda, porque eu vou focar na parte de síndrome coronária aguda. Mas esse carinha aqui, esse componente aqui, ele geralmente, né, em grande parte dos casos, faz parte de uma síndrome coronária crônica. Mas o que é a angina estável? A angina estável, pessoal, é aquele quadro em que o paciente apresenta um desconforto torácico, e a nossa diretriz e os nossos livros, inclusive, conceituam dessa forma, um desconforto torácico. Ou seja, não é algo intenso, não é aquela dor assim que o paciente grita, é um desconforto. Pode ser uma dor, né, uma dorzinha leve, só que o livro descreve como desconforto torácico. E esse desconforto torácico é aquele desconforto que surge ao estresse físico ou emocional, é aquele desconforto que vai durar no máximo 20 minutos. E se foi um desconforto torácico que iniciou com esforço físico e emocional, ele vai melhorar em repouso. O gatilho para esse carinha aqui começar não foi o estresse físico ou o estresse emocional. Então, o paciente fez uma atividade física ali, ele começou a sentir um desconforto. Se a atividade física foi o que fez ele sentir isso, o repouso vai ser o que vai fazer esse cara melhorar. Então ele vai relatar para você assim, fala, comecei a sentir aqui uma sensação estranha aqui no peito, um aperto aqui no peito, assim. Agora, o que você estava fazendo quando você começou a sentir isso? Eu estava jogando bola. Sabe aquele paciente que é sedentário, obeso, e vai inventar de jogar bola, aquele futebolzinho com os amigos, aquele futebolzinho de quarta-feira, que acontece uma vez no mês, uma vez na semana, e depois do futebolzinho, joga 15 minutos de futebolzinho ali, depois do futebol tem um churrasquinho com cerveja, o paciente é bem gordinho, é bem obeso, sedentário. Pois é, na hora de jogar bola, né, na hora de começar a fazer um esforço físico, o coração desse cara não aguenta. Então ele começa a se sentir mal. Ele fala, fui jogar ali, comecei a passar mal. E aí, mas durou muito tempo? Não, durou uns 15, no máximo 20 minutos. Eu comecei a sentir mal, comecei a passar mal, eu saí do jogo, sentei ali, passou. Esse desconforto passou, melhorou. Deu 10 minutinhos ali, eu melhorei. É uma angina estável, tá? É uma angina estável. Ela acontece, pessoal, nos próximos slides eu vou falar para vocês, por conta de uma placa de ateroma, uma placa de ateroma estável. O que é a angina estável? A placa é estável, né? O que é uma placa de ateroma estável? Vamos lá. Quando o paciente tem um mau estilo de vida, tem um mau estilo de vida, sedentário, é obeso, é dislipidêmico, é tabagista, diabético, enfim, sedentário, já falei, né? Enfim, são fatores de risco que predispõem o paciente à formação de uma placa de ateroma. O que é a placa de ateroma? O paciente tem tanta gordura, tem tanto colesterol, em especial o colesterol ruim, o colesterol LDL. LDL é lata de lixo, tá? Ou seja, ele é o ruim, ele é o colesterol ruim. Que as nossas células imunológicas, uma hora entram em desespero, fala, peraí, cara, é muito colesterol, eu tenho que engolir esse cara aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com esse colesterol aqui, um colesterol de baixa densidade, LDL, low densidade. O que eu vou fazer então? O macrófago começa a fagocitar esse colesterol. Só que o macrófago, ao fagocitar, esse colesterol entra ali no macrófago, o macrófago descobre que não consegue destruir esse colesterol, né? Ele não tem enzimas que degradam o colesterol. Então, o macrófago cheinho de colesterol fica parecendo uma espuminha. Então, o macrófago agora passa a se chamar de célula espumosa. Tá? É um macrófago cheio de colesterolzinho ali dentro. O que ele vai fazer? Cara, eu engoli esse colesterol aqui e não estou conseguindo degradar ele. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu fui tentar ajudar, só piorei a situação. Porque agora é o macrófago cheio de colesterol circulando aqui. Vou tentar me esconder, né? Para não causar nenhum transtorno, né? Igual a gente, quando a gente é criança, a gente tenta limpar uma bagunça que a gente fez, e a gente faz? A gente varre para debaixo do tapete, né?
A gente varre ele para debaixo do sofá. Foi uma tentativa de ajudar, só pioramos a situação. Então, o que o macrófago faz? Ele começa a varrer isso aí para debaixo do tapete, né? Como assim debaixo do tapete? Debaixo do endotélio. Você começa a perceber que ali nas artérias coronárias, a camada endotelial que está lesionada, porque o paciente é diabético, porque o paciente é hipertenso, porque o paciente é tabagista, e começa a ter um acúmulo dessas células espumosas aí abaixo do endotélio. Se eu formo essa camada de essa placa de ateroma, esse acúmulo dessas células de macrófago com gordura abaixo do endotélio, isso vai formar uma placa de gordura aí embaixo. Essa placa de gordura abaixo do endotélio eu chamo de placa de ateroma, placa ateromatosa. Resolvi o problema? Claro que não, só piorei a situação. Porque o vaso sanguíneo, a coronária, ela estava assim. Embaixo do endotélio agora teve a formação dessa placa de ateroma. O fluxo sanguíneo agora vai tentar passar, mas tem um quebra-mola aí, certo? Tem um quebra-mola aí. Ou seja, o fluxo sanguíneo na coronária desse cara está diminuída. Está diminuído o fluxo de sangue. Essa diminuição é suficiente para o paciente sentir um sintoma? Sentir alguma coisa? Ainda não. Porque o fluxo sanguíneo aí está diminuído, concorda? Concorda. Só que esse cara é um cara sedentário, ele não faz muita atividade física, o coração dele não trabalha muito. Então, assim, diminuiu o fluxo de sangue, mas não vai ter muita repercussão. Quando esse cara fizer alguma atividade física ou tiver algum estresse emocional, a frequência cardíaca aumenta, concorda? O paciente começa a fazer uma atividade física, dá uma caminhadinha aqui, precisa dar uma caminhada daqui até na esquina, a sua frequência cardíaca aumenta. Se a sua frequência cardíaca aumenta, significa que a sua célula muscular cardíaca está trabalhando mais. A célula cardíaca está contraindo mais. E lembra que nós conversamos lá em Fisiologia 1, lá no capítulo 14, que o fluxo sanguíneo deve aumentar para aquela célula que está trabalhando mais, para o tecido que está trabalhando mais? Então, como aqui o coração desse paciente está trabalhando mais, ele demanda mais oxigênio. Ele está trabalhando mais, ele precisa de mais sangue, precisa de mais oxigênio. Agora o fluxo de sangue vai ficar prejudicado. Por quê? Porque o fluxo de sangue nesse cara aí, nesse coração, é para aumentar. Só que tem um quebra-mola no meio do caminho. Aí o coração desse cara tá trabalhando muito, só que não consegue receber mais sangue. Essa hora é a hora que ele vai ter sintomas. Quando ele fizer uma atividade física, é que ele vai ter sintomas. Quando ele tiver um estresse emocional, porque aumenta a frequência cardíaca, é onde ele vai ter sintomas. Tá? Então, eu acabei de citar, por exemplo, para vocês, o exemplo do rapaz, né, que foi fazer uma atividade física, ele é sedentário, foi querer jogar bola, fazer alguma coisa e sentiu alguma coisa. Você vê muito em filme, sei lá, novela, alguma coisa assim, dá aquele personagem que tem uma briga, que, sei lá, vai divorciar, tá tendo aquela confusão toda e o ator, né, o personagem faz aquele drama todo de coloca a mão no peito e começa a sentir uma dor e desmaia. Isso é real, tá? Isso é real, porque ele teve um estresse emocional. E esse estresse emocional aumentou o trabalho do coração. Se o coração está trabalhando mais, ele precisa de mais sangue, só que ele não vai receber mais sangue, porque a coronária dele tá com a placa de ateroma, tá? Tem um quebra-mola ali no meio. Um quebra-mola normal, pessoal, se você estiver trabalhando, se você estiver andando ali na velocidade dentro do limite normal, dentro do limite, né? Não vai te atrapalhar tanto. Você vai reduzir a velocidade, passa pelo quebra-mola e vai. Beleza. Se você estiver tirando um racha, você vai rampar esse quebra-mola, né? Se você estiver no meio de uma urgência, levando alguém para o hospital ali, esse quebra-mola vai ser um problema para você. Aqui, no caso da angina estável, né, dessa placa de ateroma estável, é a mesma coisa. Tem uma placa ali, mas no dia a dia o paciente não sente nada. Por isso que é até crônico, porque o paciente fica muitos anos com isso aí e acaba que não sente muito. Como o paciente percebe que ele sente um desconforto ao fazer uma atividade física, alguma coisa, o paciente fica se autolimitando. Ele para de correr, ele para de andar muito, fala, não posso andar muito não, porque eu não sinto um trem aqui.
ele se autolimita. Então, ele fica muitos anos com isso aí. Tudo bem? É diferente, pessoal, da angina instável. O que é a angina instável? É quando essa placa de ateroma que estava estável, ela estava ali, agora a placa fica instável. Como assim a placa fica instável? O paciente teve uma piora do quadro dele. O paciente teve algum quadro ali de lesão endotelial, ele intensificou a lesão endotelial, e um cara diabético para ter uma lesão endotelial é muito fácil. O cara tabagista para ter uma lesão endotelial muito fácil, o cara é hipertenso também. Então o que acontece? Eu tive uma ruptura dessa placa. Essa placa teve uma ruptura. Se eu tenho uma ruptura aqui da placa, aqui das células endoteliais, o que vai começar? Eu vou iniciar uma cascata da coagulação, né? Eu vou iniciar um processo de coagulação. Eu vou ter o recrutamento de plaquetas e vou formar um trombo branco, eu vou formar um trombo vermelho, né, para tampar esse buraquinho aí. Mas percebam, eu vou tampar esse buraco. Esse buraco foi feito bem ali na região da placa de ateroma, que já era um quebra-mola. Então, eu tenho um quebra-mola feito de gordura, né, uma placa de ateroma, e esse quebra-mola, em cima dele, agora tem plaqueta e tem células da coagulação, tem um trombo aqui em cima. Cara, o fluxo sanguíneo aqui agora não vai ficar levemente reduzido, vai ficar muito reduzido. Reduzido ao ponto de faltar sangue para as células cardíacas do paciente, mesmo que ele não esteja trabalhando de forma intensa, mesmo que o paciente não esteja em atividade física. Então, a angina instável é aquela em que o paciente vai manifestar uma dor precordial, uma dor torácica, não necessariamente em atividade física, em estresse emocional, em repouso. Ele pode manifestar, e na maioria dos casos ele vai manifestar um quadro de dor em repouso. Ele vai chegar para você e falar, tô com dor. E aqui já é diferente da angina estável. Ele não está com desconforto torácico, ele está com uma dor torácica, é algo mais intenso. A diminuição do fluxo ali na coronária já é mais intenso. Então ele tem uma dor torácica. Essa dor, beleza, seu João, essa dor sua, como bons semiologistas que somos, né, fazer uma anamnese muito bem feita, começou aqui, ó, começou agora, tal, tem alguns minutos ali. Mas o que você estava fazendo? Você estava jogando bola? Estava correndo? Não, estava sentado, vendo televisão. Tava dormindo, acordei pela dor. Então aqui é diferente, tá bom? Então, quais são os critérios para eu falar que o paciente está com uma angina instável? Pega os critérios da angina estável, ao contrário. Ao contrário, tá? Aqui, a angina instável já não é mais uma síndrome coronária crônica, tá? Eu estou falando aqui no caso de uma de uma síndrome coronária aguda, tá? Angina estável, síndrome coronária crônica. Angina instável, síndrome coronária aguda. Aqui, o paciente vai ter uma dor que pode iniciar em repouso, né? Aqui era em atividade física, né? Estresse físico ou emocional. Aqui ela pode começar em repouso. Aqui na angina estável, ela não vai durar mais do que 20 minutos. Aqui ela pode durar mais do que 20 minutos. Aqui na angina estável, ela pode melhorar em repouso, né? Com descanso. O paciente começou a dor ao estresse físico e emocional, se ele repousar, a dor passa. Aqui não. Aqui a dor começou em repouso. O repouso vai melhorar? Ela já começou em repouso, tudo bem? Então, a angina instável, recapitulando, é uma dor que inicia em repouso, pode durar mais do que 20 minutos e não melhora com repouso. Ela começou em repouso. Como é que ela vai melhorar em repouso? Tudo bem? Então, essa é o quadro de angina instável. Então, aqui no quadro de angina instável, então eu estou tendo já uma diminuição do fluxo, né, do aporte sanguíneo ali na coronária de maneira mais intensa, e se isso demorar muito, se isso demorar para ser solucionado, essa ausência de sangue ali nas células musculares cardíacas vai começar a matar células cardíacas. Se as células cardíacas começarem a morrer por essa falta de sangue, eu deixo de falar que isso é uma angina instável e esse paciente agora está em infarto agudo do miocárdio.
A angina instável é quando está faltando sangue. Então a célula está sofrendo. Está ali sofrendo, o paciente está sentindo dor porque essa célula não está recebendo aporte sanguíneo. Mesmo em repouso, não está recebendo. Se passa muito tempo, passa de 20 minutos, essas células já não aguentam mais ficar tanto tempo sem oxigênio, começa a morrer célula cardíaca. Começou a morrer célula cardíaca, morte de célula cardíaca pela falta de aporte sanguíneo, eu chamo isso de infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio. É a morte de miocárdio pela falta do aporte sanguíneo. Tudo bem? Essa imagem aqui, pessoal, mostra muito bem. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui, peraí. Aqui uma coronária, né? Aqui é exemplo a artéria coronária descendente anterior, mostrando o que seria isso aqui. Primeiro, vamos olhar só essa parte amarelinha aqui. Essa parte, esquece esse vermelho aqui, tá? Essa parte amarelinha é uma placa de ateroma. Lembra que eu falei da placa de ateroma estável? Ou seja, o fluxo sanguíneo está diminuído. O sangue pode passar somente por aqui. No sujeito em repouso, beleza. Isso diminuiu o fluxo, mas o coração dele já não trabalha muito mesmo, né? Tá muito sempre sedentário. Beleza. Não vai ter muita coisa. Quando ele tiver o estresse físico ou emocional, ele vai sentir alguma coisa. Então, essa é a angina estável, síndrome coronária crônica. Agora, vamos supor que eu tive uma instabilidade da placa. A placa de ateroma sofreu uma lesão, uma ruptura, e aí, para tampar essa ruptura, para tampar esse rompimento, eu vou ter aqui a formação de um trombo vermelho, né? Trombo branco, né? Que é o plaquetário, e depois esse trombo vermelho. Percebam que a oclusão aqui, ó, olha o tamanhozinho do espaço que o sangue tem para passar aqui, olha o tamanhozinho. Pessoal, isso aqui o cara vai ter sintoma até em repouso. Ele vai estar parado ali, sentado, e vai... Tá faltando sangue ali no miocárdio. Tá faltando sangue nessa região aqui. Ele vai começar a reclamar de dor. Se essa falta de sangue demorar mais do que 20 minutos, vai demorar mais do que isso, essas células aqui vão começar a morrer. Célula que morre, eu estou falando que essa célula está infartada, tá? Célula infartada é a célula muscular, né, miocárdica, que morreu pela falta do aporte sanguíneo. Tudo bem? Então, essa é a diferença aqui da minha síndrome coronária aguda. E lá na frente, nos últimos slides, eu vou falar, inclusive, para vocês uma pequena diferença. Quando a célula muscular, quando a célula cardíaca morre, ela libera o que tem dentro dela. Uma das coisas que ela tem dentro dela são as troponinas. Lembra lá que nós estudamos em fisiologia, para ter o processo de contração muscular cardíaco e esquelético também, nós temos o complexo de troponina. Essas troponinas, quando a célula cardíaca morre, elas caem na corrente sanguínea. Então, quando você dosa no sangue do paciente, troponina vai dar elevado. Por que a troponina está elevada? No sangue está elevada. Essa troponina não era para estar no sangue, era para estar dentro da célula cardíaca. A célula cardíaca morreu. Então, troponina elevado significa acima do percentil 99, significa que eu estou com infarto agudo do miocárdio. Troponina deu negativa, provavelmente esse paciente ainda está no quadro de angina instável, tá? Ah, então tá de boa. Não, angina instável, se não for resolvido, vai virar infarto. Vai virar infarto, então é hora de agir, tudo bem? Mas lá na frente eu vou falar sobre as troponinas para vocês. Tudo bem, pessoal? Então eu quero que vocês diferenciem isso daqui. Angina estável da angina instável do infarto agudo do miocárdio. Beleza? Recapitulando, né? Passando aqui mais uma vez para vocês. Os critérios: angina estável é um desconforto que surge após estresse físico ou estresse emocional. Tem um tempo, né? Vai durar ali geralmente menos do que 20 minutos. E ela melhora em repouso, né? Melhora com repouso. A gente sentou ali e melhorou. Essa questão, pessoal, eu estou tentando passar para vocês da forma mais didática possível, porque eu estou tentando passar para vocês da forma que não passaram para mim, tá? Isso aqui é algo... Tá ficando simples, né? Tá ficando simples. Se não entenderem, comentem aqui que eu explico de outra forma para vocês. Mas eu quebrei muita cabeça para aprender isso aqui, porque
Isso aqui é passado em fisiopatologia, em anatomia patológica, em clínica médica, então isso aqui você vai ter em semiologia, então você vai ter uns 8 professores diferentes para explicar isso aqui para vocês. Eu tive uns 8 professores explicando isso aqui. Acho que cada um deles tentou explicar da pior forma possível. Foi muito difícil, eu tive que aprender isso aqui sozinho. Tá? Então eu estou tentando passar da forma bem didática para vocês aqui, para não quebrar nem a cabeça igual eu quebrei. E como eu sei que cada professor fala de uma forma diferente, então eu tirei print da diretriz brasileira, né, de síndrome coronária crônica de 2025, para não gerar dúvida, porque a questão dos 20 minutos aqui, eu sei que tem professor que fala 5 minutos, fala 10, outro fala 15, 40, eu já vi, tá? Então eu tirei print aqui já para não falar quem é o Diego na fila do pão. Não sou eu que estou falando, é a diretriz de síndrome coronária crônica de 2025, tá? Ó, vamos lá. Tá cortado um pedacinho aqui de cima, né? Mas a angina estável desencadeada pelo esforço melhora ao repouso. Hoje reconhece a importância de uma anamnese criteriosa para o diagnóstico clínico, diagnóstico através da anamnese, beleza? Para o diagnóstico, considerando sintomas típicos e atípicos. Sintomas típicos, esse desconforto em aperto, opressão, que irradia para os membros, para o membro superior esquerdo na maioria das vezes, às vezes para a região epigástrica, região de pescoço, mandíbula, beleza? Sintomas atípicos, tá, pessoal? Lá na frente, lá em clínica médica, eu vou ensinar para vocês que alguns pacientes não vão sentir isso. Eles não vão sentir a angina dessa forma. Eles vão sentir outros sintomas que equivalem, servem como se fossem uma angina. Então, nós vamos falar que são equivalentes anginosos, tá? Mas lá em clínica médica a gente vê isso. Porque tem paciente que não vai sentir dor. Por exemplo, paciente diabético, ele tem neuropatia, ele tem problema nos nervos. Então, ele não vai sentir a dor. Tá? O paciente diabético vai sentir outras coisinhas. Lá em clínica médica a gente conversa um pouco mais profundo sobre isso. O desconforto anginoso é usualmente retroesternal, precordial, com irrigação para o braço, mandíbula e às vezes até para a região dorsal, tá bom? E pode ser descrito como aperto, opressão ou queimação. Queimação, tá, pessoal? Muito cuidado. Às vezes a gente tem costume de olhar o paciente com queimação torácica e pensar que é gastrite, que é refluxo. Cuidado, tá? Além de estar geralmente associada ao esforço físico, durar até 20 minutos e melhorar com repouso. Tudo que eu falei até aqui, tá? Eu resumi isso aqui, tá? Melhora com repouso ou melhora com nitrato. É um vasodilatador, tá? Nitroglicerina, tá bom? Beleza? Angina instável são esses critérios ao contrário, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho uma plaquinha de ateroma estável, bonitinha, essa placa se rompe, forma um trombo vermelho e agora a obstrução de sangue aqui já é mais intensa, tá bom? Então, o paciente vai ter não desconforto, aqui ele vai ter muita dor. Ele vai ter muita dor. Pessoal, no internato, acho que aí durante as práticas de semiologia, se vocês forem para o hospital, alguma coisa, vocês vão ver paciente num quadro de angina instável ou até mesmo de infarto agudo do miocárdio. Pessoal, se você vê o paciente assim, é muita dor que o paciente sente. É uma dor assim desesperadora. O paciente entra num quadro de desespero, é muito intenso a dor, tá bom? Essa dor pode surgir inclusive em repouso. Ela pode durar mais do que 20 minutos e ela não melhora em repouso, tá? Ela não melhora em repouso, não melhora com descanso. Tudo bem? Por que o paciente está sentindo essa dor? Porque está faltando sangue nas células miocárdicas, tá? Nas células miocárdicas daqui para frente. Se essa falta de sangue ali nas células miocárdicas prevalecerem, né? Se perpetuarem, essas células miocárdicas não vão aguentar esse estresse. Lembra da primeira aula? Não vão aguentar esse estresse, essa hipóxia. Hipóxia é um tipo de estresse, né? Não vão aguentar esse estresse por muito tempo. Essa lesão se torna irreversível. Eu tenho um quadro de morte celular. Morte celular. Por falta de fluxo sanguíneo, eu chamo de infarto. Morte celular pela falta do fluxo sanguíneo, eu chamo de infarto. Infarto agudo do miocárdio. Diego, mas espera aí. Vamos lá. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos com calma, tá?
Você não me falou que quando eu tenho uma morte celular pela falta do aporte sanguíneo, eu chamo isso de isquemia? Não. Também, né? Também. A morte celular pela falta do aporte sanguíneo, eu chamo de infarto. Esse infarto pode ser do tipo isquêmico. Como assim? A isquemia é conceituada como a falta do aporte sanguíneo por conta de uma obstrução. Tudo bem? Diego, mas esse infarto aí está sendo por uma obstrução? Sim. Então, esse infarto aí é por conta de uma isquemia? Sim. Mas todo infarto agudo do miocárdio, ou todo infarto em via de regra, né? Todo infarto é por uma isquemia? É por uma obstrução? Não. Tudo bem? Não é. O principal deles é. A maioria dos casos é, mas nem todos são, tá bom? Então, vamos entender novamente o que é a isquemia? A isquemia é a falta, né, a interrupção do fluxo sanguíneo, né, por uma obstrução. Isso é isquemia. Eu estou tendo um quadro isquêmico. Quando essas células ali morrem, isso eu chamo de infarto. Tudo bem? Isso eu chamo de infarto. Diego, então me dá. Então, essa isquemia gerou um infarto? Sim. Me dá um exemplo de infarto que não seja causado por uma isquemia. Vamos lá. Quando eu falo sobre infarto agudo do miocárdio, lá em clínica médica, nós vamos ver que tem 5 tipos, tá? Tipo 1, 2, 3, 4 e 5. O tipo 1 é disparado o principal deles e o mais comum, que é o tipo isquêmico, que é esse aqui. É por conta de uma isquemia, é por conta de uma placa de ateroma. Beleza. Mas o infarto tipo 2 é um outro tipo. Vamos entender como que acontece o tipo 2. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu peguei alguns pacientes assim lá no meu internato, e isso anda acontecendo muito na nossa sociedade. Vamos lá, peraí, só um minutinho. Vou tomar uma garrafinha de água aqui. Vamos comentar alguns tópicos aqui para vocês entenderem. Tudo que eu vou falar aqui, nós já falamos já há alguns anos atrás e vamos continuar falando. Eu sempre falo no nosso curso lá de fisiopatologia, né, que a medicina não quebra a cabeça. Então vamos juntar todas essas informações que a gente está recebendo, juntar aqui e formar o quebra-cabeça do raciocínio clínico. Vamos lá. Lá no terceiro semestre, em Fisiologia 1, no capítulo 9 do Gaeta, nós comentamos alguns aspectos sobre a fisiologia cardíaca, sobre a fisiologia coronariana. Alguns deles é o seguinte. O ciclo cardíaco é formado por sístole e diástole. Sístole e diástole. Sístole é o momento em que o coração se contrai para mandar sangue para a periferia. Diástole é o momento em que o coração está relaxando para se encher de sangue. Beleza? Todas as artérias do nosso corpo se enchem de sangue na sístole. Ventrículo contraiu, mandou sangue, as artérias se enchem de sangue. Beleza? Tudo bem. Exceto as artérias coronárias. Como assim as artérias coronárias? Quando a gente faz a sístole, quando o ventrículo contrai, a válvula aórtica abre para o sangue passar. Quando a válvula aórtica abre, ela tampa o orifício de entrada para as artérias coronárias. Lembra que a artéria coronária, a abertura para as artérias coronárias fica bem no início da aorta ascendente? Pois é. Então, quando a válvula aórtica abre, ela tampa a coronária. Então, a coronária não se enche de sangue na sístole. Quando eu vou ter a diástole, essas válvulas aórticas se fecham para eu não ter um refluxo de sangue, tá bom? E quando essas válvulas aórticas se fecham, o orifício das coronárias está aberto. Então, parte do sangue que estava subindo na aorta ascendente, ele volta, bate na válvula e entra nas artérias coronárias. Então, as artérias coronárias são as únicas artérias do nosso corpo que se enchem de sangue durante a diástole.
E o ciclo cardíaco é composto por sístole e diástole, só que o Guyton fala pra gente que 2/3 do nosso ciclo cardíaco é diástole. Então, não é 50-50, metade é sístole, metade é diástole, não. A diástole, a sístole, ocorre de forma bem rapidinha, a diástole ocorre de forma prolongada. Isso é bom, né? Se eu tenho uma diástole prolongada e a minha artéria coronária se enche durante a diástole, eu tenho muito tempo para a artéria coronária se encher de sangue. Isso é bom. A minha artéria coronária vai se encher muito de sangue, meu miocárdio vai se encher de sangue. Beleza. Maravilha. O tópico seguinte, o Guyton fala que quanto maior for a frequência cardíaca, menor será o tempo de diástole. Como assim? Olha, veja, eu tenho sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Se a frequência cardíaca vai aumentar, eu não posso perder muito tempo fazendo a diástole, porque eu tive uma sístole, a diástole está acontecendo, já tem que acontecer outra sístole para a frequência cardíaca ficar alta. Então tem um sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Então, quanto maior for a frequência cardíaca, menor será o tempo de diástole. Opa! Se eu tenho uma diástole muito curta, eu tenho um tempo de enchimento da coronária curto. Beleza. Gravar essas informações? Maravilha. Então vamos para a seguinte situação. Você recebe um paciente de madrugada, porque isso geralmente acontece de madrugada, eu acho incrível isso. O paciente de madrugada chega, ele é jovem. Ele não é aquele padrão de um paciente para infartar. Um paciente já mais idoso, obeso, sedentário, dislipidêmico, diabético, tabagista, tem colesterol alto, né, dislipidêmico, hipertenso. Ele não não tem essas características de um paciente que você pensa, pode ser um infarto. Ele não tem isso. Ele é um paciente jovem, que pratica atividades físicas, não está com obesidade, está com corpo, né, com baixo percentual de gordura, não tem diabetes, não tem nada. Só que ele chega com quadro de dor torácica. Ele está com uma dor em aperto, irradiando para o membro. Você fala, como assim, cara? Como assim? O que está acontecendo aqui? Você vai olhar a frequência cardíaca dele, 180, 190, 170. Você fala, oi? Como assim? Aí você vai coletar a história dele. Ele é estudante, né? Tá em véspera de prova. E em véspera de prova, né, aluno tem muito costume de cometer um equívoco que eu tento falar muito com meus alunos, por isso que eu faço aulas semanais e não uma revisão em véspera de prova, que é o aluno que ficou procrastinando o semestre inteiro, não estudou o semestre, chega 2 dias antes da prova, ele quer estudar tudo, tá? Então o que ele faz? Em véspera da prova, fica o dia inteiro coçando o saco, fazendo nada, dá 11 horas da noite, ele fala, vou estudar, tem prova amanhã, vou estudar. Aí tira aquela foto, posta no Instagram, meu Deus, a medicina é muito difícil, tem que virar a noite estudando. Não, você só planeja mal a sua rotina mesmo. Então ele vira a noite estudando, para virar a noite estudando, ele toma Ritalina, ele toma uma lata de Monster, ele seca uma garrafa de café para decorar aquele conteúdo, para decorar. Sair da prova ele vai esquecer de tudo. Mas beleza. Ele vai para a prova. Faz a prova ali, beleza, garante os pontos ali, né? Finge que aprendeu o conteúdo. Saindo da prova, ele fala: bom, foi a última prova, né? Vou comemorar o final das provas. Então, ao invés de ir para casa descansar, não, ele vai ali, se prepara, sai com os amigos para alguma festa, vira mais uma noite e é mais uma lata de Monster, mais muito estimulante, chega na festa ali, acaba tomando, fazendo uso de algumas substâncias ilegais, né? Toma algumas coisinhas erradas ali, ou seja, muito estimulante, começa a passar mal, começa a ter dor no peito, começa a ter essa sensação e vai para o hospital, certo? E ali, né, você prossegue com a investigação e percebe que isso aí aconteceu. O que aconteceu? Perceberam que o paciente fez muito uso de estimulante?
foi energético, foi cafeína, foi remédio, foi droga para todo canto. Então o coração desse cara ficou muito tempo trabalhando ali acima de 150, 180 e começou a infartar. Ele está infartando. Como assim ele está infartando? Lembra que nós conversamos lá no capítulo 14 do Guyton que quando uma célula está trabalhando muito, ela precisa de maior aporte sanguíneo. Concorda? Então, se a frequência cardíaca do paciente está aumentada, está ali acima de 150, acima de 180, o miocárdio desse cara está trabalhando muito, está contraindo muito. O que ele precisa? Ele precisa de mais sangue, ele precisa de mais nutriente. Manda mais sangue para cá, manda mais glicose, mais oxigênio, mais ácidos graxos para eu utilizar como fonte de energia. Só que a frequência cardíaca dele está aumentando, o tempo de diástole está diminuindo. Então, o tempo de enchimento da coronária está só diminuindo. Olha o problema que está acontecendo aqui. O miocárdio dele está precisando cada vez de mais sangue e a coronária dele está mandando cada vez menos sangue. Ele está precisando números fictícios, números aleatórios. Ele está precisando de 100 e está recebendo 100. Agora, o coração trabalhando mais, ele precisa de 105 e está mandando 95. Agora, ele está precisando de 110 e está mandando 90. Agora, ele está precisando de 150 e está mandando 50. Precisa de 180 e está mandando 20. Perceberam que ele está precisando de cada vez mais e está mandando cada vez menos? Vai faltar sangue ali. Então, tá faltando sangue. Tá faltando sangue ali nesse miocárdio. Uma hora, esse miocárdio não vai aguentar. Ele tá trabalhando cada vez mais e tá recebendo cada vez menos nutriente. Esse miocárdio vai morrer. Vai morrer. Então, esse paciente vai infartar. Perceberam que o miocárdio desse paciente morreu pela falta do aporte sanguíneo? Ele precisava de sangue e não recebeu sangue. Isso é infarto. E morreu. Isso é infarto. Só que percebeu que no exemplo desse carinha aqui, eu não falei hora nenhuma de uma placa de ateroma, de um trombo? Não, não. Então, isso aqui é um exemplo de infarto que ocorreu não por uma isquemia, não por uma placa ali obstruindo o aporte sanguíneo, não, por um desbalanço entre oferta e demanda. Eu estou ofertando 20, mas só que a minha demanda é 180, números aleatórios. Então, é isso que aconteceu. Tudo bem? Então, eu só usei esse exemplo aqui, que acontece na prática, na vida real, para ilustrar para vocês a diferença, que nem todo infarto ocorre por uma isquemia. A grande maioria dos infartos ocorre por isquemia? Sem sombra de dúvidas, é disparado a maior causa. Tá? Mas só para vocês não terem esse errinho conceitual aí, tá? Isso aqui, vocês terem em mente isso, é muito importante para o tratamento. Lá em clínica médica, nós vamos aprender os medicamentos que você tem que dar para destruir esse carinha aqui. Você pode dar aspirina, clopidogrel, ticagrelol, você vai dar algumas medicações ali. Inclusive, está indicado ali, né, trombólise com alteplase, tenecteplase. Se a causa do infarto não é uma placa de ateroma, você não vai dar esses medicamentos. Para que eu vou dar um medicamento para destruir esse trombo? Se a causa não é um trombo, a causa é uma frequência cardíaca extremamente elevada. O tratamento é diferente, beleza? Mas lá em clínica médica a gente vê isso, tá bom? Isso é o que eu chamo os tipos de infarto. Tipo 1, o infarto agudo do miocárdio tipo 1, é esse aqui, é o clássico. É 95% dos casos, tá? Porque isso aqui é muito frequente. Infarto é a doença que mais mata seres humanos no Brasil e no mundo, tá bom? Então isso aqui é o infarto tipo 1. O infarto tipo 2 é esse exemplo que eu dei para vocês. É um desbalanço entre oferta e demanda, tá bom? Tem tipo 3, está relacionado ali. Tipo 3 é a morte súbita, tipo 4 é relacionado aos procedimentos, mas isso aí já é bem mais específico, tá bom? Beleza, Diego, mas aqui em fisiopato, como é que eu vou dividir o infarto agudo do miocárdio? Cara, você vai dividir o infarto agudo do miocárdio, vamos, a grosso modo, na fase inicial e na fase ali já mais intensa. Como assim? Eu vou ter o infarto agudo do miocárdio
com alteração eletrocardiográfica, com supra de ST e sem o supra de ST. Então, vamos dividir em dois, tá? Sem supra, com supra. Maravilha? Como assim? Olha, se você fizer o eletrocardiograma e não evidenciar um supradesnivelamento do segmento ST, significa que é um infarto sem supra. Eu vou mostrar para vocês agora o que é um supradesnível do segmento ST, tá? Se eu identificar um supradesnivelamento do segmento ST, é um infarto com supra, tá bom? Pessoal, isso aqui não é infarto eletrocardiograma alterado e normal. Não. O sem desnivelamento de supra de ST pode ser um eletrocardiograma normal, pode ser um eletrocardiograma com infra de ST, pode ser um eletrocardiograma com aprofundamento da onda Q, pode ser um eletrocardiograma com inversão de onda T, qualquer alteração que não seja um supra de ST é um infarto sem supra de ST. Ah, mas o eletro está alterado. Essa alteração é um supra de ST? Não. Então é um infarto sem supra. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas alterações, tá bom? Qualquer alteração que não seja o supra de ST é infarto sem supra. Tá bom? Essa imagem que eu acho bem legal, ela é do próprio livro, né, do Robbins, que está mostrando aqui pra gente tudo que nós já falamos até agora, tá bom? Eu tenho uma artéria normal, né? Artéria, fiz um corte histológico e estou olhando assim, tá bom? Aqui, né, é onde o sangue percorre, túnica íntima, média e adventícia. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma placa estável, né, uma placa de ateroma estável, o paciente vai ter aqui uma angina típica, uma angina estável. O que é angina típica, angina estável? Aquela que eu falei para vocês, que aparece com estresse físico ou emocional, dura no máximo 20 minutos e melhora em repouso. Então, observem como o fluxo de sangue diminuiu. Beleza, diminuiu. Se eu tenho aqui instabilidade da placa, ou seja, uma lesão, eu começo a formar uma agregação plaquetária, tá bom? Eu vou ter a formação de trombo. Opa, peraí. Olha o tanto que o fluxo sanguíneo está reduzido aqui. Nesse momento, o paciente vai ter uma angina instável. Angina instável. Se isso aqui se perpetuar, ou se o trombo ficar tão grande que vai ocluir totalmente a artéria, se vai fazer uma oclusão total, o paciente agora não tem mais uma angina estável, ele vai ter um infarto agudo do miocárdio. Esse infarto vai ser um infarto transmural. Eu vou mostrar no próximo slide o que é um infarto transmural. Beleza? Por quê? Porque está infartando completamente aquilo ali. Olha, o fluxo sanguíneo aqui vai ser meio que inexistente. Estão vendo? O que é esse infarto transmural? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nessa região aqui, se eu fizer um corte, aqui tem a camada interna, que é a camada externa, tá? Endocárdio, miocárdio e pericárdio, tá bom? Se eu tenho uma obstrução parcial, eu vou começar ali, né, a ter uma isquemia. E se eu chegar a ter um infarto, eu vou ter um infarto subendocárdico. Somente ali na região endocárdica está infartando. Se isso se perpetuar, ou se eu tiver uma oclusão total da minha artéria, não tem uma oclusão parcial da artéria, tem uma oclusão total, essa isquemia vai ocorrer ali de forma transmural. Não vai ser mais somente na zona subendocárdica. Vai ser na zona subendocárdica, miocárdica, epicárdica. Vai ser toda a região, vai atravessar todas as camadas. Eu chamo isso de transmural, quando atravessa todas as camadas. Olha aqui uma imagem que vai cair na prova de anatomia patológica de vocês. Isso aqui é um infarto transmural, é uma isquemia, né? É um infarto transmural. A isquemia aqui, né, a oclusão da artéria foi total, tá? A oclusão aqui foi total. Então, observe. Aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito, tá? Peguei o coração, fiz um corte, tô olhando de cima para baixo. Então, aqui eu tenho a região subendocárdica,
miocárdio aqui na região septal, percebem que, olha, foi totalmente isquemia. Isso aqui tudo morreu. Tá? Então, como foi daqui para cá, é infarto transmural. Provavelmente foi uma oclusão total aí, tá? Foi uma oclusão total. Caramba, o nariz começou a coçar de novo. Foi uma oclusão total. Tudo bem? Mas e aí, Diego, quais são os fatores de risco para o paciente desenvolver toda essa bagunça que você está falando aí, né? Essa formação dessa placa de ateroma, que pode se romper e formar um trombo branco, do trombo branco pode formar um trombo vermelho. O que é isso? Nós vamos ter disparado, né, o tabagismo como causa. Na aula passada eu falei bastante sobre tabagismo ali no contexto de hipertensão, e a hipertensão também pode causar isso aqui, então olha a bola de neve. Só que a hipertensão, pessoal, o tabagismo é o principal causador aqui, tudo bem? O tabagismo... Tá dando umas travadinhas aqui, eu acho que quando eu tô gravando na internet acontece isso mesmo. Tabagismo é o principal fator de risco, tá, pessoal? Lembra que eu falei na aula passada que... Imagina isso que eu falei aqui agora do paciente que tem uma placa de ateroma ali, né? Diminuindo o fluxo sanguíneo dele. Se ele tivesse uma substância vasodilatadora para dar uma dilatadinha nesse vaso aí, ajudaria, né? Ele já tem um quebra-mola ali naquela coronária dele. Pois é, o nosso vasodilatador natural, conforme eu já comentei com vocês algumas vezes, é o óxido nítrico. Só que o óxido nítrico é produzido pelo endotélio saudável. O endotélio do paciente tabagista, que tem lesão endotelial, não produz. Então, as coronárias desse paciente começam a ficar cada vez mais fechadinhas. Poxa, já tem um quebra-mola ali, né? Já tem uma placa de ateroma e começa a ficar mais fechado. Para esse paciente infartar, já é bem mais fácil, tá bom? Então, o paciente tabagista infarta com muito mais facilidade, pela lesão endotelial, pela destruição ali do óxido nítrico, pela vasoconstrição coronária que esse paciente vai ter, tá? Então, isso acontece com muita frequência, beleza? E observem aqui, eu fiz propositalmente, coloquei um rapazinho jovem aqui, porque se eu não me equivoco, em 2019, acho que foi 19, 20, saiu alguns dados epidemiológicos que mostram que o número de pacientes no mundo infartando diminuiu, tá? Isso é bom, porque o número de pacientes tabagistas diminuiu bastante, graças às campanhas ali contra o tabagismo, o número de pacientes tabagistas no mundo diminuiu, o número de infarto, consequentemente, diminuiu também. Isso é bom. Não diminuiu tanto, né, ao ponto de que continua sendo a doença que mais mata seres humanos no Brasil e no mundo, mas beleza, né, vamos ser otimistas. Só que, paradoxalmente, ao número de pacientes infartando de que diminuiu, o número de pacientes jovens infartando aumentou bastante. Então, o número de pacientes total, o número total de pacientes diminuiu, só que o número de pacientes jovens acabou subindo. Paciente jovem infartando está acontecendo com mais frequência. Por quê? Porque jovem fuma muito esses trem aí, né? Eu não conheço essas porcaria, não. Narguile, vape, esses pendrive aí, esses porra aí. Então, quando a gente fala, né, que você fumar ali o vape, esses pendrive equivale a fumar não sei quantas centenas de cigarro, é a isso que a gente se refere. Antigamente, para o idoso infartar, ele infartava depois de 3 décadas de cigarro nas costas. Agora, o jovem com 5, 6, 7 anos de narguilé, de vape, aí, já está infartando, tá bom? Então, o paciente jovens que fumam, esses troços aí, tem grande fator de risco. Então, muito cuidado, tá bom? Obesidade, sem sombra de dúvida, né? Obesidade sempre é um fator de risco, que a obesidade ela vem acompanhada, né? Se o paciente é obeso, muito provavelmente tem risco de ser diabético, dislipidêmico, hipertenso, sedentário. Então, que são muitos fatores de risco aí. Então, obesidade, diabetes, tabagismo, o paciente com dislipidemia, né, colesterol elevado, sobretudo colesterol LDL, lata de lixo elevada, o colesterol HDL, que é colesterol, entre aspas, o bom, está reduzido nesses casos. Então, é um fator de... Vocês sabem como você olhar para um paciente e já ter uma noção, mais ou menos, de que esse paciente possa ter uma alteração do colesterol, um colesterol elevado,
ao ponto de que ele já teve ou está tendo uma arteriopatia, uma obstrução das artérias, olhando para o paciente, existe um sinal semiológico chamado sinal de Frank. O que é sinal de Frank? É essa risquinho que o paciente apresenta na orelha. Esse risquinho que o paciente apresenta na orelha não significa que ele vai infartar. Calma, tá? Só que, se você identifica isso aqui no paciente, qual foi a última vez que o paciente dosou o nível de colesterol dele? Qual foi a última vez que ele viu um cardiologista? Ah, tem muito tempo. Vai dar uma olhadinha, tá? Não significa necessariamente que você vai infartar, não significa que você vai infartar, tá? Cuida, calma, não precisa se desesperar. Só que assim, vai dar uma olhada. Ah, isso aqui é no paciente idoso que fuma, é gordinho, nunca viu como é que tá o colesterol, come mal. Vai dar uma olhadinha como é que tá o colesterol, tá? Porque isso aqui pode indicar que o paciente possa ter uma obstrução dos vasos sanguíneos. Quando você tem dislipidemia, né, aquela formação daquelas placas de ateroma, isso vai acontecer primeiro dos menores vasos do corpo, né? E tirando a retina, os vasos da retina, vasos bem pequenininhos que nós temos, são esses vasos que ficam aqui na região da orelha. Então, o paciente começa a ter obstrução aqui nesses vasos, como é cartilagem, o remodelamento ocorre de forma um pouquinho diferente, então forma essa cicatrizinha assim. Se isso está ocorrendo por conta de uma placa de ateroma, os próximos vasos a serem obstruídos serão as coronárias, tá? Então, há probabilidade do paciente infartar nos próximos anos. Probabilidade, não é sinal patognomônico, certo? Mas, identificou isso aqui, vá buscar a avaliação médica. Hipertensão arterial é um fator de risco e, claro, né, um antecedente patológico familiar. Histórico familiar, ah, meu pai infartou, meu avô infartou, não sei o quê. Se ele tem histórico familiar, é um fator de risco também, beleza? Opa! Essa imagem aqui eu gosto muito, pessoal, porque é a imagem do Dr. Frank Netter, aquele mesmo da anatomia. Lembra do Atlas de Anatomia, que vocês viram bastante? Pois é, ele tem alguns livros de patologia que é belíssimo, e através dessa obra de arte, ele consegue trazer muitos fatores de risco em uma só imagem. Genial, né? Veja, um homem idoso, aqui tem muita roupa, então não dá para ver, né, que talvez ele seja com sobrepeso, ele seja um pouquinho gordinho, e aqui embaixo eu cortei sem querer a imagem, tem uma bituquinha de cigarro aqui, tá? Então, um homem com sobrepeso, idoso, tabagista, no frio, fazendo esforço, subindo escada, carregando peso, após uma refeição pesada, apresentando aqui o sinal de Levine. Ou seja, ele está tendo um quadro aqui de isquemia, ele está infartando. O que seria esse sinal de Levine? Quando a gente fala sobre dor torácica, pessoal, não é só infarto que causa dor torácica, né? Ali dentro da caixa torácica, nós temos coração, pericárdio, pulmão, pleura, traqueia, esôfago. Nós temos a caixa torácica formada aqui por ossos, cartilagens. Tudo isso pode causar dor no paciente. Quando é dor por outra causa, por exemplo, refluxo, o paciente aponta assim, né, uma dor pontual, tá queimando aqui no tórax. Quando é uma inflamação na cartilagem torácica, ele aponta com o dedo, né, tá doendo aqui, aqui, aqui. Quando é uma dor isquêmica, tá tendo uma isquemia, tá tendo um infarto, esse paciente geralmente te mostra a dor com a mão espalmada, com a mão fechada sobre o tórax. Então você pergunta para o paciente ali na anamnese, fala, mostra para mim onde que tá doendo. Ele geralmente, quando está infartando, ele mostra com a mão espalmada, com a mão fechada sobre o peito. Doutor, tá doendo aqui, tô tendo um aperto aqui. Esse fato do paciente mostrar com a mão fechada, com a mão espalmada, nós chamamos de sinal de Levine, a mão fechada sobre o tórax, sobre o peito, tá? É um sinal de que o paciente está tendo isquemia, beleza? Sinal de Levine. E por que eu falei para vocês que o paciente tabagista, claro, né, não é nenhum mistério, mas no frio é um fator de risco. Pessoal, no frio, o coração do paciente tem que fazer mais força, né? Ele trabalha um pouco mais para circular o sangue pelo corpo e esquentar o corpo, vamos dizer assim. Então, durante o frio, o coração do cara trabalha um pouco mais. O meu, o seu, o nosso, tudo bem. O coração do cara, cujo a coronária dele tem um quebra-mola ali, esse excesso de trabalho aí é o suficiente para causar dor,
tá? Já vai faltar sangue ali, porque o coração vai trabalhar um pouco mais, mas o fluxo de sangue não vai conseguir aumentar suficientemente, beleza? Então, no frio, aumenta a probabilidade do paciente infartar. Ah, fazendo esforço, pela mesma ideia. Quando você faz esforço físico, o fluxo de sangue vai circular lá para aquele músculo, para aquele tecido que está trabalhando, né? Está fazendo esforço. Lá o coração tem que aumentar a frequência cardíaca para mandar o fluxo sanguíneo para aquela região que está trabalhando. Para mim, para vocês, não vai acontecer nada. Para aquele paciente, vai sentir. Né? Lembra da angina ali, que aparece sobre esforço físico? Às vezes ele pode ter um quadro de angina estável. Angina estável, ou seja, começou ao quando ele fez esforço físico. Se ele sentar, passar 20 minutinhos, melhorou, era um quadro de angina estável. Beleza. Tudo bem? Ah, restaurante, após refeição pesada. Olha, após uma refeição pesada, é, a gente vai direcionar o fluxo de sangue para onde mais está trabalhando. Após uma refeição pesada, quem está trabalhando muito? O intestino. Então, eu vou ter um redirecionamento do fluxo sanguíneo para os vasos mesentéricos. Eu vou ter um recrutamento vascular mesentérico. Isso, para mim, para vocês, não é nada. Para o paciente, com quebra-mola ali na coronária dele, né, com a placa de ateroma, vai fazer falta. Tá? Vai fazer falta. Então, por isso que é muito comum, pessoal, muito cuidado. O paciente fala, não, ó, ele começou com esse desconforto aqui, né? O desconforto pode ser na região epigástrica. Ah, eu comecei com esse desconforto aqui depois do almoço. Já ouviram falar dessa história? O paciente almoçou, deitou ali para descansar um pouquinho e morreu dormindo. Ele infartou, tá? Ele infartou ali. Ou o paciente chega para vocês assim, você pensa, não, como ele acabou de comer alguma coisa e passou mal, foi essa feijoada que ele comeu aí, foi essa cerveja quente que ele tomou aí. Faz um eletro antes, descarta infarto aqui primeiro, beleza? Aqui essa imagem da nossa diretriz ali, né, traz de forma bem didática os locais da dor, né? É uma dor precordial, retroesternal, que pode irradiar para o membro superior, tá? Só que isso aqui também pode ser uma dor na região epigástrica, ela não desce, né? Ela não vai abaixo do umbigo, ela vai até o umbigo, tudo bem? No máximo até o umbigo. Mas aqui na região epigástrica e pode irradiar para o dorso também. Pessoal, a dor epigástrica ocorre principalmente naqueles casos em que o infarto é na parede inferior. Lembra que o coração, lá em Semiologia 2, eu vou mostrar para vocês como que identifico no eletrocardiograma se o infarto é na parede inferior. Acho que aqui no canal do YouTube, né? Aqui no canal, clica no canal, se inscrevam e procurem aqui. Acho que tem um vídeo que eu falo sobre isso. Na derivação D2, D3 e AVF do eletrocardiograma. Como o coração está em cima do diafragma e o diafragma está em cima do estômago, o infarto da parede inferior, a localização da dor fica aqui próximo do epigástrio. Tá? Então você confunde muito com a questão de gastrite, de úlcera, mas a dor do infarto pode ser aqui na região epigástrica, tá? O desconforto epigástrico, beleza? E aí, Diego, o que é esse tal eletrocardiograma sem elevação do segmento ST? Olha, você vai olhar nas derivações e vai perceber que não tem supradesnivelamento do segmento ST. É isso. Diego, mas tem uma outra alteração aqui. Tem inversão de onda T. Isso é elevação do segmento ST? Não. Então é um infarto sem supra, né? Sem elevação do ST. Eu vi aqui que a onda Q está muito profunda. Isso é elevação do segmento ST? Não. Então isso é um infarto sem elevação do ST. Tudo bem? O infarto, eletrocardiograma normal ou com qualquer alteração que não seja um supra de ST, eu vou colocar dentro do infarto sem elevação do segmento ST. Beleza? Esse infarto ainda está acontecendo ali na região subendocárdica, tá? Muito provavelmente não é uma oclusão total da artéria, é aquela oclusão parcial, tá? É aquela oclusão parcial. É grave, claro que é, mas ainda é uma oclusão parcial. Mas e aí, se eu tiver uma oclusão total do vaso sanguíneo, daquela artéria coronária, eu tiver aquele infarto transmural, lembra como você na anatomia patológica, aquele infarto transmural? Aí você vai olhar aqui no eletrocardiograma, olha aqui, V4, olha a linha de base, onde é que está? Deixa eu dar um zoom.
Olha aqui, V4, onde está? Eu tenho P, Q, R, S, T. Isso aqui é o segmento ST. Era para estar aqui. Olha onde o segmento ST está. Segmento ST está acima da linha de base. Supra desnivelamento do segmento ST. Tá bom? Aqui novamente, linha de base, P, Q, R, S, T. Olha o segmento ST. Lá em Semiologia 2 eu vou mostrar o eletrocardiograma com detalhes para vocês, tá? Podem ficar tranquilo. Aqui novamente, ó, derivação V5 também. Ó a linha de base, ó a linha de base. Olha onde está o segmento ST. Supra desnivelamento do segmento ST. V6, tá bom? Opa. Tudo bem? Isso aqui é um infarto com elevação do segmento ST, com supradesnivelamento do segmento ST. Aqui já provavelmente é uma oclusão total da artéria coronária, tá? Isso aqui já é um quadro já mais grave, tá? Não que o outro não seja grave, só que isso aqui já te coloca numa situação mais grave, tudo bem? Essa imagem aqui da nossa diretriz representa isso muito bem, tá bom? Isso aqui, essa nomenclatura aqui é porque está no inglês, tá? Significa infarto agudo do miocárdio, ó, tem um não antes do ST. Então é sem elevação do ST. Não tem elevação do ST, tá bom? Se eu não tenho elevação do segmento ST, é porque eu tenho aqui um trombo, né, uma oclusão parcial, e o eletrocardiograma pode ser ou normal, que é aquele que eu mostrei para vocês, ou pode vir com outras alterações. Um infra de ST, ó, o ST aqui está abaixo da linha de base, ou eu posso ter uma inversão de onda T, a onda T é para cima, aqui está para baixo. Inversão de onda T, tá bom? Isso é o infarto sem supra. O infarto com supra tem uma oclusão total do vaso sanguíneo, olha o segmento ST elevado. Tudo bem? Tudo bem? Nossa senhora, tô com uma alergia aqui, meu nariz deve estar até vermelho, já de tanto coçar. Maravilha? Diego, ó, você falou para mim que eu tenho uma angina instável e ela se progredindo, vai virar um infarto. Beleza? Beleza, mas como que eu vou diferenciar então a angina instável do infarto sem supra? Se o infarto pode estar normal. Se o eletro no infarto sem supra pode estar normal. Beleza. A diferença das duas é que na angina instável está faltando oxigênio, só que a célula ainda não morreu. No infarto, a célula morreu. Então, se no infarto a célula cardíaca morreu, tudo que está dentro dela foi liberada para a corrente sanguínea. Lembra que eu falei das troponinas? Pois é, na angina instável, os biomarcadores cardíacos, troponina cardíaca, vai dar negativo. Enquanto que no infarto, mesmo que o infarto seja sem supra, já vai vir positivo. Porque no infarto eu estou tendo morte de célula cardíaca. Então, no infarto, eu vou ter aqui biomarcador presente, troponina acima do percentil 99. Tudo bem? No infarto com supra, obviamente, nós vamos ter aqui, né, o supradesnivelamento do ST. Mas e aí, Diego, como é que eu vou diagnosticar o infarto, então? Pessoal, o infarto é um tripé, tá? O infarto agudo do miocárdio, e a M é infarto agudo do miocárdio, é um tripé. A clínica, essa clínica que eu falei da angina instável. Pessoal, a angina instável é diagnóstico clínico, tá? Ou seja, essa característica, o paciente falar que é uma dor muito forte, que iniciou, às vezes, em repouso, passou de 20 minutos e não melhorou, não melhora em repouso, tá? Então, é angina instável. Essa angina instável, pessoal, a palavra-chave dela é crescente, é progressiva. Por quê? Porque a angina instável, ela vai aumentando de intensidade. Ela vai aumentando de intensidade. Como ela não melhora em repouso, se você não agir, ela vai progredindo, vai crescendo, até virar um infarto. Então, a clínica aqui é aquela clínica da angina instável. É o paciente com uma dor retroesternal,
que irradia para membro superior esquerdo. Ele tem que ter essa clínica, tá bom? Ele tem que ter eletrocardiograma alterado e a elevação de enzimas. Diego, você falou que às vezes o eletrocardiograma pode ser normal. Verdade? Verdade. Então, desse tripé, o paciente precisa ter 2. O paciente tendo 2, ele está infartando. Ele tem aquela clínica característica, aquela angina característica, as enzimas estão elevadas, porque no infarto significa que morreu. Se morreu, troponina sendo liberada na corrente sanguínea. Então vai ser, não, mas é oclusão parcial. Eu não tive alteração do eletrocardiograma, mas já tem clínica e já tem enzima. Então, acabou. Elevação aqui. Tudo bem? Já tem as duas. Diagnóstico de infarto foi dado. Diego, o paciente está com uma clínica e o eletrocardiograma dele está alterado. Ele está com supra de ST. Cara, diagnóstico está dado. Não precisa atrasar o tratamento esperando o resultado do laboratório, esperando as enzimas. Claro que você vai solicitar as enzimas, só que ela vai servir para prognóstico. Só que o paciente já tem clínica e já tem supra de ST, diagnóstico está dado, começa a agir imediatamente, tá? Começa a agir imediatamente. Tudo bem? Pessoal, a questão de enzimas cardíacas, né? Hoje em dia, a gente vai falar sobre troponina T ou troponina I, certo? Alguma dessas duas. São aquelas, a gente tem aquelas troponina C, T, I, né? Aqui no caso, nós vamos dosar a troponina troponina T ou a troponina I. Se no local que você trabalha tiver a troponina ultrassensível, melhor ainda, tá? Porque, como o nome mesmo diz, né, é algo que o laboratório consegue fazer de forma mais ultrassensível, ela eleva de maneira mais rápida, tudo bem? Já nos primeiros minutos ali, ela já eleva. Antigamente, e isso eu falo algumas décadas atrás, a gente utilizava ali alguns outros biomarcadores, né? CPK, CKMB, pessoal, isso não existe. Na verdade, se o local que você trabalhar não tiver troponina, aí não tem jeito. Mas, via de regra, já tem algumas décadas já que está atualizado. É troponina. Se você ficar utilizando CPK, CKMB, está completamente desatualizado. Diego, me ensinaram isso em sala de aula. Sair da prova, coloque isso na prova. Sair da prova, pega o chip dessa informação, quebra, joga fora, porque foi um desrespeito à sua inteligência. Você pagar a mensalidade de alguém ficar te ensinando que para diagnosticar infarto você tem que ficar dosando CPK, CKMB, porque isso é completamente antigo, tá? Isso é completamente desatualizado. A pessoa que está dando aula desse jeito assim, ele baixou um slide aleatório da internet, feito em 94 por outra pessoa e tá te desrespeitando, fingindo que tá dando aula, tá? Então, hoje em dia, é troponina T ou troponina I. Os lugares mais atrasados, tá? Porque os lugares mais avançados têm troponina ultrassensível. Beleza? Pessoal, então era isso que a gente tinha para conversar hoje, tá? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, tá? Quem não faz parte do nosso grupo e quiser fazer parte, mandem mensagem lá no meu perfil que eu vou dar os detalhes para vocês. Beleza? Forte abraço. Qualquer dúvida, estamos aí. Até a próxima aula.